abrir nossas mentes, nossos corações e aprender um pouco da palavra de Deus. Vou falar de um assunto um pouco delicado aqui hoje de manhã, que eu sei pega todo mundo, a começar de mim. O tema é pecados da língua. Agora, hein? Como é que fica? Fala, Joga. Não vai embora ainda, aguente mais ainda, uns 20 minutos aí. Estava olhando sobre um livro que uma escritora americana escreveu, uma pesquisadora norte-americana, e o tema do livro era o cérebro feminino. Complicado, né? Um livro complicado, livro grosso, brincadeira. Mas tem alguns dados ali interessantes nesse livro. Por exemplo, você tem ideia de quantas palavras uma mulher fala por dia? 1 milhão. Vamos ver aqui, vamos ver. Um por vez. 10 mil. 9 mil. 10 mil. 12, 10. 1 milhão. Esse tem algum problema. 15 mil. Hã? Sim, mas quantas? 900 mil. Então, segundo ela, claro que varia um pouco, né? Não é regra para todos, mas em geral uma mulher fala em média 20 mil palavras por dia. Quando eu li isso, eu já comecei a fazer as contas, porque eu tenho 3 em casa. 60 mil. Mas eu acho que as mulheres falam mais porque elas têm que repetir tudo 2 vezes para o homem escutar e entender. Eu acho que dá uns 10 mil ainda. Mas segundo essa pesquisa, a mulher fala 20 mil palavras por dia. E os homens? Quanto vocês acham? Agora é a vez das mulheres, né? Agora... Wagner não vale, o Wagner vale. Estava uma curva, um ponto fora da curva. Quantos? 2 mil. Não, 2 palavras? Sim, senhora. Essa, né? É sim ou não? Sim ou não? Geralmente é sim, sim. Sim. Quantas vocês acham? 5 mil. 20 palavras. 20 palavras. 10 mil. Não fala. Fala sim. Você acabou de falar? O homem fala, em média, 7 mil palavras por dia. Porque o homem é mais egoísta. Então ele fala 1/3 do que geralmente as mulheres falam. Você já percebeu que você pode falar o dia inteiro? Você pode ter dor de cabeça de tanto falar. Você pode ter dor na mandíbula de tanto falar. Você pode ter dor aqui na musculatura, aqui, essa aqui que chama masseter, de tanto falar. Você pode ficar rouco de tanto falar. Mas a língua nunca cansa. Você já percebeu isso? Você pode ter cãibra no corpo inteiro, mas alguém já teve cãibra na língua? Nunca. A língua não cansa, a língua não tem cãibra. Você pode falar, usar ela o dia inteiro. Então, olha que coisa interessante. Falar é algo tão fascinante, tão incrível, que até os animais querem falar, como o ser humano. O papagaio quer falar, tem papagaio que fala. Eu vi um dia aí no YouTube um cachorro que falava I love you. Meio forçado, mas eu vi no Fantástico um elefante que falava obrigado. A habilidade de falar, de conversar é algo inerente ao ser humano, é algo tão incrível, tão importante, que a Bíblia está repleta de conselhos a respeito do nosso falar. Está repleta também de advertências sobre as consequências do que a gente fala, da maneira como fala ou quando não fala também. Olha o que Jesus falou a respeito disso em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36.
Jesus, disse o seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha que coisa forte. Ou seja, eu e você prestaremos conta de tudo o que sai da nossa boca. Tiago também fala muito sobre a língua, sobre o falar e sobre o que ela pode produzir, lá no capítulo 3 de Tiago. E numa altura do que ele fala, ele diz o seguinte: da mesma boca procede bênção e maldição. Olha que poder que tem o nosso falar, olha que amplitude. Você vai da bênção para a maldição, você vai do elogio para o arraso, você vai com uma declaração de amor até uma declaração de ódio. Olha como é ampla a maneira que nós podemos nos expressar. Pode ir de bênção para maldição. Um versículo que pode nos ajudar muito a ter cuidado na hora de falar, eu gostaria de ler junto com vocês, é Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quando nós pensamos nesses versículos, nós vamos observar que nenhuma conversa corrupta, ou seja, nenhuma conversa corrompida pelo pecado, deve sair da nossa boca. E essas conversas ou essas expressões não se limitam a palavras obscenas, a palavrões, porque a primeira coisa que a gente pensa em palavra torpe, em palavra chula, é palavrão. Eu não posso falar palavrão. É isso que a gente fala para as nossas crianças: não fala palavrão, menino. Mas essas expressões e essas conversas não se limitam somente a isso. Inclui fofocas, difamações, sarcasmos, ironias, mentiras, insultos, grosserias, críticas destrutivas, zombarias e etc, etc, etc. Então perceba que Paulo proíbe absolutamente que palavras ou expressões como essas saiam da boca daquele que se diz discípulo de Jesus. Nada desse tipo de conversa ele fala. Não saia da sua boca nenhum tipo de conversa ou de palavra assim. Isso significa nada de fofoca, nada de mentira, nada de grosseria, nada de insulto, nada de crítica destrutiva, nada de conversas ou piadas obscenas, nada de palavrões, nada de sarcasmo. Qualquer tipo de conversa que destrói outra pessoa tem que estar fora das nossas conversas. Fofoca, por exemplo. Fofoca é você espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, mesmo que esses comentários sejam verdadeiros. Mesmo que sejam verdadeiros.
Geralmente fofoca ela é baseada em rumores, em ouvir dizer, em me contar, coisas que geralmente a gente não tem certeza, coisas que a gente ouviu alguém falar, que talvez não seja a história toda, onde você não ouviu da pessoa envolvida, mas ouviu de um terceiro, de um quarto, de um quinto. E você sabe o que o ditado diz, né? Quem conta um conto aumenta 1 ponto, ou 20 pontos, ou 100 pontos. Ou seja, cada vez que uma história é contada por alguém, ela pode ser modificada. A pessoa se gosta de dar um colorido a mais, de colocar uma emoção a mais, de valorizar um pouquinho mais o que está acontecendo. Se tem o formato de fofoca, normalmente a pessoa realmente ela aumenta um pouco um detalhe ou outro na história. E isso torna o pecado da fofoca pior ainda, porque entra mentira no meio. Parece que fofocar aumenta o nosso ego, nossa autoestima. Por isso tem muita gente que gosta de uma fofoca. Sabe por quê? Sabe qual é a melhor maneira de você se sentir bem? É você falar mal do outro. Quando você fala mal do outro, você se sente melhor. Não, aquela pessoa fez isso. Você quer dizer, não, mas olha como eu sou bom, eu não faço esse tipo de coisa. E faz fofoca. Dá um sentimento de superioridade, de eu sou melhor. Olha como eu sou bom. Em alguns casos a fofoca vem, no caso de acontecer dentro de um ambiente cristão, a fofoca às vezes ela vem revestida de santidade. Olha que coisa interessante. Por exemplo, você já ouviu alguém falar assim, olha, só estou falando isso para você, viu, Wagner, porque eu quero que você ore por ele. Mas é só por isso, viu? Bom, pode ser que realmente seja isso, mas também pode ser que haja mais vontade mesmo de falar da vida do outro e espalhar algo que eu já ouvi e que eu fiquei pensando sobre a coisa. Se a gente descobre ou fica sabendo de algo negativo sobre a vida de alguém, a gente deve orar para essa pessoa, a gente deve orar para essa situação e nunca sair espalhando isso à torto e à direito. Nunca. É isso que Paulo fala, não saia palavras desse tipo da sua boca. Se você tem dúvidas, se você deve falar sobre o assunto ou não, peça conselhos para alguém idôneo, que você confia, um confidente. Ótimo. Porque talvez você realmente precise falar, talvez seja um caso de polícia, talvez seja um caso em que a vida de uma pessoa corre risco, e aí você precisa realmente falar com alguém, ou falar com a liderança da igreja para que eles tomem alguma providência, mas não jogar a fofoca no ventilador, para todo mundo ficar sabendo. Me contaram aqui da vigília de vocês, isso foi muito legal, né? Vocês fizeram uma dinâmica aqui, não é? Foi ficar em fila e um fazia um sinal lá atrás, era mais ou menos isso? Eu não sei quem estava aqui, mas me falaram que quando chegava aqui na frente, chegava outra coisa. Totalmente distorcido, outra ideia, outra história. Não era a que começou lá. Fofoca é assim. Vai piorando a situação. Além de dizer que tipo de conversa a gente tem que abandonar, Efésios capítulo 4, versículo 29 que nós lemos, também nos ensina sobre o que conversar, não só o que não falar, mas o que falar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Então a gente deve conversar somente o que edifica, o que constrói, o que contribui e o que concede graça às pessoas que nos ouvem. Então, quando nós somos tentados a fofocar, a gente tem que pensar nisso. O que eu vou dizer vai destruir a reputação moral daquela pessoa ou vai edificar? O que eu vou falar vai ajudar a pessoa que está me ouvindo ou não? Então presta atenção que não é só o que nós falamos sobre os outros, mas também o que nós falamos para os outros. Bem próximo também do pecado da fofoca está o pecado da difamação. Difamar é você dizer falsidades, é você distorcer um fato que prejudica a reputação de alguém. Eu não sei se você já sentiu isso na pele, quando difamaram você. Eu sei que você ficou muito bravo com isso, porque talvez não era verdade. Você nem pôde se defender. Quer um exemplo de difamação? Que todo mundo conhece muito bem? Campanha política. Campanha política. Campanha política está repleta de difamação. Em geral, elas se preocupam em fazer o quê? Em destruir a imagem do outro candidato. Às vezes não tem nenhuma proposta, não tem nada que falar, não tem nada para contribuir, então ela destrói a imagem do outro candidato. Aponta um fato isolado, fala algo que está fora do contexto, conta metade da história, fala algo que não consegue provar ou inventa uma mentira. Qual que é o objetivo? Criar uma imagem falsa, mesmo se ela for verdadeira. O objetivo é destruir a reputação do outro. Tem pessoas que gostam disso. Muitas pessoas enfrentam esse problema no trabalho. Quando um quer subir, quer tomar o lugar do outro, tenta destruir a reputação dessa pessoa. Muito comum uma pessoa vir falar da outra hoje em dia. Muito comum. É difícil às vezes a pessoa chegar e falar só dela. Olha, quero falar do que eu estou passando, das minhas lutas, das minhas fraquezas, do meu coração, para você me ajudar. O mais fácil, o mais comum é: olha, eu queria falar sobre uma situação que aconteceu, papai, e aí vai, envolve pessoas, começa a falar e pronto. E a coisa pega fogo. O interessante é que a pessoa que difama ou fofoca, normalmente ela fala: ó, não é que eu quero falar mal, né? Eu quero que você entenda bem, não é que eu quero falar mal da pessoa, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas daí desce além. Primeiro ela se justifica, tenta vestir uma roupa de angelical, e depois desce além. Tem uma frase que é a seguinte. Bom, antes de eu falar essa frase, tem alguém que chama Antônio ou José aqui? Tem, né? Então, não tem nada a ver com vocês, né? Meu pai também se chama José. Eu só vou usar o nome José Antônio porque eu gosto desse nome. Mas tem uma frase que diz o seguinte: quando José vem falar de Antônio, eu aprendo mais de José do que de Antônio. Quando José vem falar de Antônio, eu aprendo mais de José do que de Antônio. Ou seja, quando você vem falar comigo de uma outra pessoa, eu vou aprender muito mais sobre quem você é do que sobre a pessoa que você está falando, que eu nem faço ideia. Mas de você eu vou fazer ideia. Por quê? Porque dá para ver se há amargura no coração da pessoa que está falando sobre o outro. Dá para ver se há inveja. Dá para perceber se há falta de perdão. E às vezes a pessoa é tão insegura e fica denegrindo as pessoas em volta, né? Você vê escorrer veneno assim no canto da boca. Tenta diminuir os outros, mas na verdade ela só está mostrando, acaba ficando óbvio quem essa pessoa é.
Isso é bastante comum nas entrevistas, né, de trabalho, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho e o entrevistador pergunta para você: por que você saiu do seu último emprego? Se você falar assim: porque eu não gostava do meu chefe, não me dei bem com ele, porque olha, tinha um problema lá, aquela empresa está falindo, ninguém lá presta, tem um monte de falcatruas e tal. Essa pessoa que está te entrevistando, ela vai pensar naquela empresa, não quer nem saber daquelas pessoas, nem sabe quem é. Mas ela está vendo: puxa, eu não vou contratar essa pessoa. Por quê? Porque ela vai falar mal de mim, vai falar mal da minha empresa, ela vai denegrir. Não, desculpa, obrigado. Próximo. Outra coisa que pode sair da nossa boca, que é pecado também, é calúnia, que é uma espécie de difamação. Será que alguns cristãos caluniam? Sim, claro. A gente calunia quando a gente atribui algo a alguém sem antes saber o que se passa no coração dessa pessoa. Logo de cara a gente sai dizendo: ele ou ela é fraco na fé. Não veio, está fraco. Você sabe o que está passando lá com ela mesmo? Então é calúnia. Você não deve falar isso. Eu vi a Carla cantando assim, levantando a mão. Você olha para ela: você está levantando a mão, mas você sabe o que está passando no coração dela? Senão é calúnia. Aquele irmão, aquela irmã é problemático porque não consegue ser como nós. Você sabe por que ele está passando por esse problema ou por outro? A gente calunia quando falamos algo sobre alguém sem antes conversar com essa pessoa para saber realmente o que essa pessoa pensa, por que ela está agindo assim. E caluniar, na verdade, é mentira. Claro que existem outras formas de mentir. Por exemplo, quando a gente exagera, a gente está mentindo também. Tem gente que é exagerado, né? Eu estou te esperando aqui faz 50 anos. Puxa, 50 anos, estou atrasado meia hora. A gente exagera. Ontem tinha gente saindo pela janela no ônibus. Não tinha gente saindo pela janela. O ônibus não está nem andando. Fui lá, hoje choveu o canivete aberto. Eu não consegui. Como choveu o canivete aberto? Não chove canivete, chove água. Eu sei que são expressões para... Mas a gente tem que tomar um cuidado, especialmente, eu sei que às vezes a gente brinca um pouco com isso, tudo bem, mas quando a gente fala de uma pessoa, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar sobre o que a gente está comentando, sobre o que a gente está falando, sobre a vida de alguém. Não importa o tipo de mentira, a gente tem que lembrar que mentira só revela a intenção de enganar. Antes de falar, a gente tem que pensar muito bem: o que eu estou falando é verdade mesmo? Eu tenho certeza? Ou eu estou difamando, estou caluniando, estou fofocando? Outra coisa que acontece, que sai da nossa boca, que não agrada a Deus, é criticar de maneira destrutiva, fazer comentários com a intenção de arrebentar mesmo. Comentários que às vezes podem ser verdadeiros, mas que às vezes não precisam ser ditos. Mas aí a gente pode pensar: não, eu preciso dizer porque é verdade. Bom, sim, pode ser verdade. Mas será que precisa ser dito? A gente tem que avaliar sempre. E se precisa ser dito, essa é a maneira certa de eu falar ou não? Isso vai ajudar ou vai prejudicar? Isso vai contribuir com o ambiente? Vai contribuir com o relacionamento? É necessário falar? É a hora certa? Realmente precisa ser dito? Eu sei que às vezes é difícil engolir as palavras, né? E eu tenho muita dificuldade com isso.
Às vezes eu engulo, mas as palavras descem como vidro, cortando minha garganta. A gente não quer ficar no prejuízo, a gente não quer levar desaforo para casa, mas olha, às vezes no momento é melhor não dizer nada. Melhor sair do prejuízo. Eu sei de histórias, talvez você conheça também, de esposas marcadas no coração por algo que o marido disse de maneira ríspida, fora de hora, fora de contexto, cheia de ira. Por anos ela carrega, ou o marido também carrega por anos, e aí depois de 3 anos uma coisa acontece, mas você lembra lá em 1972 quando você me falou aquilo, que você jogou na cara, agora olha quanto tempo. Uma palavra mal colocada, uma crítica mal feita, marca por tantos anos. Quantas crianças crescem inseguras porque o pai sempre está lá em cima, falando rispidamente, criticando, desaprovando. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente usa as nossas palavras. Até mesmo Jesus, quando ele tinha toda a razão, a Bíblia fala que ele ficou calado, ele não respondeu nada. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Mais ou menos igual que você está falando. Quando alguém conta o segredo para uma determinada pessoa, é segredo, fala para ela, não conta para ninguém. Ela vem até mim e conta o segredo que contaram a ela. E fala, não conta para ninguém, Silvio. Isso é uma fofoca? Eu acho que sim. Sabe qual é o problema? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Silvio, sabe qual é o problema? É que todo mundo tem um melhor amigo, ou uma melhor amiga. Então eu só vou falar para o meu melhor amigo. Só que o meu melhor amigo tem um melhor amigo também. E o melhor amigo dele também tem um melhor. E aí vai. Aí vira fofoca. E aí o negócio vira fofoca. Então a gente tem que pensar muito bem. Será que é a melhor maneira de eu abordar esse assunto? Porque sempre há uma maneira de falar sobre um assunto. Dependendo do caso, é melhor não falar nada. Porque no momento a gente pode estar com muita raiva. Ou você pode estar na TPM, ou você teve um dia difícil no trabalho, trabalhou 12 horas, está cansado, está aborrecido, não te pagaram, você está até aqui, e aí uma conversa pode destruir um relacionamento. Eu estava conversando com uma cristã, que eu encontrei algumas semanas atrás. Ela estava me contando que antes dela ser batizada, ela não falava com o pai dela fazia 25 anos. 25 anos sem conversar com o pai, morando sob o mesmo teto. E ela estava contando que depois ela se tornou cristã, aí ela perdoou o pai dela, se reconciliou com ele. 3 meses depois, o pai faleceu. Olha que coisa. Então ela estava falando da sua gratidão, ter conhecido a igreja, ter estudado a Bíblia, Deus ter curado o coração dela. Mas veja o fruto que nossas palavras podem produzir. 25 anos perdidos de relacionamento com o pai. Isso pode acontecer com a mãe, pode acontecer com o filho, pode acontecer com o irmão na fé, pode acontecer com um amigo, porque usou a palavra da maneira errada. Às vezes, a gente vê aí várias vezes na televisão quantas mortes acontecem, não é? Só porque alguém falou para outra pessoa e as pessoas não gostou ou se sentiu humilhada. Quantas mulheres apanharam por causa disso? Você sabia que a cada 15 segundos uma mulher é agredida? Geralmente pelos seus familiares? Palavras. Olha o fruto. Às vezes a morte não é física, mas é a morte emocional. Eu falei dessa moça agora, 25 anos, sem conversar com o pai.
Todo tipo de conversa, boa ou ruim, todo tipo de comentário, bondoso ou maldoso, tem a ver, sabe com o quê? Com o nosso coração. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que, embora... Não é? É sim, mais pra frente. Está um pouco mais pra frente. É a parte B, desculpa. Não tem problema, é a parte B. Eu que devia ter falado. Então vamos ler a parte B do versículo. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então isso significa que, embora a gente fale que a língua, que o nosso falar possa cometer algum pecado, o problema verdadeiro está onde? No nosso coração. Então, por trás de toda fofoca, de toda crítica destrutiva, de todo insulto, de toda zombaria, de toda grosseria, de todo assunto obsceno, existe um coração doente, existe um coração pecador, distante de Deus. Então, a língua passa de um instrumento que revela o que está dentro do meu coração. A gente tem que decorar Efésios capítulo 4, versículo 29, que a gente tem que decorar, a gente tem que ter isso decor na mente. Sabe o que significa decor? Cor é uma palavra em latim que significa coração, cor. Por isso tem lá o incor, né? Sabe aquilo que está cor, coração, decor, decoração. A gente precisa saber isso de coração mesmo. Isso tem que fazer parte da nossa vida, isso tem que correr no nosso sangue, isso tem que fazer parte dos nossos pensamentos. Outro versículo que a Bíblia disponibiliza e temos que ter em nossos corações é Salmo 19, 14. Salmo 19, 14. Agora eu acho que é o versículo inteiro, Wagner, fica tranquilo. Ok. Lê aí, Wagner, então, para a gente, por favor, uma voz alta, aquela voz de locutor de FM que você tem. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Obrigado. Por que ele diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração? Por que ele fala meditação do meu coração? Sabe por quê? Porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Opa, a gente pensa. Às vezes a gente está para falar algo muito ruim, mas aí é o chefe, né? E a gente está com a corda no pescoço, cartão de crédito vencendo, não posso perder esse trabalho. Então o que você faz? Você morde a língua, conta até 10, até 50, não fala nada, engole o sapo. Mas por dentro, você está igual um vulcão em erupção. E é numa dessas que você chega em casa e chuta o cachorro, chuta o gato na parede, briga com o vizinho, discute com a mulher e não fala com as crianças. Acontece com isso acontece comigo várias vezes. Muitas vezes você vai me ver assim, controlado. Ontem no trabalho, a minha assistente falou para mim: puxa, como você é calmo, né? Você é igual meu marido. Eu falei: puxa vida, eu sou muito calmo, você nem faz ideia. E é porque às vezes eu estou lá, só falta parecer uma auréola aqui em cima da minha cabeça, aqui, 2 asas, igual o gibão lá, né? Na novela. Por dentro eu estou assim, brigando com a pessoa, às vezes eu fico quase o dia inteiro, aquele negócio na minha cabeça.
Já aconteceu situações comigo no trânsito que na minha mente eu tive vontade de matar a pessoa. Honestamente, eu tive vontade de... Eu me vi com tanta raiva, tanto ódio do que ele fez comigo. Mas eu não falei nada, eu falei um palavrão, não xinguei ele de volta. Mas por dentro eu estava querendo justiça com as minhas próprias mãos. Olha que coisa, olha como eu sou bonzinho. Por isso Davi orou pedindo isso a Deus. As palavras da minha boca, sim, ótimo. E o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Nós precisamos não só guardar a língua, mas o que é mais importante, guardar nosso coração. A Bíblia fala que acima de todas as coisas, guarde o seu coração. A gente precisa aprender a orar como Davi orou. Ele não estava só preocupado com o que ele ia falar, não. Ele estava preocupado com o que ele iria pensar. Se realmente nós quisermos, eu sei que todo mundo aqui quer, ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas, a gente precisa aplicar Efésios capítulo 4, versículo 29 e Salmo 19, 14 no nosso dia a dia. Esses versículos têm que fazer parte das nossas conversas, a gente tem que decorar, a gente tem que ter decor esses versículos na nossa vida. Então vamos pensar bem em nossas vidas. Vamos pensar bem como tem sido nossas conversas. Elas edificam ou elas diminuem as pessoas? Sua esposa, seu marido se sente valorizado, estimado, ou se sente em nada? O que sai da sua boca traz esperança, ânimo ou cria uma atmosfera de dúvida, de insegurança? Às vezes a gente não se nota, né? Isso é muito comum, né? A gente não se percebe. A gente não vê como a gente realmente age. Às vezes a gente acha que as nossas conversas são aceitáveis aos nossos olhos. Mas será que ela é aceitável aos olhos de Deus? Então, se você não consegue avaliar isso, se for o caso, você não consegue fazer uma autoavaliação, eu te dou um conselho. Pergunte para a sua esposa. Pergunte para o seu filho. Pergunte para um irmão na fé. Pergunte para o seu marido. Eu tenho certeza que Deus quer que nós sejamos uma bênção, um encorajamento para outras pessoas. Um momento de refrigério. Não tem coisa mais gostosa. Você está com um amigo que põe paz no teu coração, que te encoraja, que te anima. Você está lá com a cabeça desse tamanho, está dando tudo errado. Chega alguém e fala uma palavra que cai como um bálsamo, como um remédio que cura, que tira tudo, e você sai dali. Outra pessoa, não tem pessoa melhor para a gente ter do lado. Nós podemos ser assim. A Bíblia fala que nós somos sal da terra, nós somos a luz desse mundo. Então vamos pensar um pouco antes de nós gastarmos uma das 20.000 palavras que a gente tem para falar. Vamos pensar bastante antes da gente gastar uma das 7.000 palavras que a gente tem para falar. Deus quer que a gente seja alguém que reflita na bondade dele, alguém que reflita a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, alguém que transmita perdão, transmita paciência, que nossas palavras possam ser sempre de encorajamento e de edificação. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua atenção.